Soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Sete horas e 35 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E agora sim vamos conversar com o professor Maurício Ferrares, na nossa série aqui, a segunda conversa com candidatos à reitoria do IFE. Vamos dar as boas-vindas ao Maurício, obrigado por estar presente. Arnaldo, você comeu alguma coisa do iFood ontem não, né? Ontem não. Ah, tá bom dia a todos. E a Luísa, mais uma vez, bom dia. Beto, todo mundo. Bom dia. Ference, prazer tê-lo aqui no programa. Primeiro, com essa expectativa aí para a eleição do IFE, qual se concorre ao cargo de reitor. Próxima quarta-feira, dia 11, o que está esperando? A eleição de turno único, né? Diferente do que ocorre na UENF, por exemplo. O que se espera das urnas bom. Quantos dias? Alguns dias, menos de uma semana, dia né? 11, 6 dias, né? 6 dias. Bem, a expectativa é muito grande, né? Mas antes, se você me permite, hoje eu vou estar comemorando 10 anos de casamento. Gostaria de mandar um beijo para minha esposa, que deve estar me ouvindo aí, né? Acho que se eu não fizesse isso aqui, eu ia apanhar em casa depois. Apesar desses compromissos aí relativos à campanha, isso a gente não pode esquecer. Hoje a gente está reservando um tempinho aí para poder mais tarde também comemorar. Coincidências aí que há 10 anos atrás também, nosso casamento foi no dia 5 de dezembro e vésperas da final, último jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo foi campeão, né? Então, algumas coincidências aí, 10 anos depois, o Flamengo foi campeão novamente, né? Até um abraço a todos os rubro-negros que estão nos ouvindo aí. Hein? Qual é o seu time? Flamengo, né? Não gosto. Marco... Sou tricolor. A nação, né? O Flamengo é uma nação. 4x1, Marco. Hoje, Flamengo... 4x1 no estúdio. É verdade, rapaz. Mas já tomamos de 4x1 à vontade também. Mas também já aplicamos 4x1 também. Então, sim. Os lá e times cá. Tem os seus momentos de auge, né? Os seus momentos de baixa. E, graças a Deus, o nosso Flamengo hoje tá no auge, né? Graças a um planejamento bem feito, né? Dentro do clube. E é justamente o que a gente fala lá dentro da nossa instituição. Eu acho que tudo que é feito com planejamento, principalmente de longo prazo, né? Você consegue executar e você consegue ter êxito. Eu dou como exemplo aí o Flamengo, porque é uma coisa que pega... Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A gente sabe que começou lá atrás, né? É um planejamento que durou 4 anos, praticamente 3 ou 4 anos, mas que... Bom, primeiro, o cara muito competente como gestor. Segundo, segurou pressão, porque não ganhou nada e isso o torcedor não perdoa. Mas você não pode, você tem que enfrentar as pressões para que você possa colher os frutos lá na frente. Hoje até o torcedor rubro-negro reconhece, né, o trabalho do Bandeira de Melo. Claro. Que foi o trabalho de fazer, né, a base ali, recuperar o time que na época eu acho que era o maior devedor do futebol brasileiro, né? A dívida, não sei se era o maior não, mas a dívida chegava a 750 milhões, se eu não me engano, na época, né? E foi sanando e foi equilibrando, né? E foi pagando os antigos credores, né? E hoje está nessa potência aí econômica, refletindo diretamente lá na qualidade do futebol. E você acha que isso é uma coisa que pode ser feita, por exemplo, no... Exatamente, é um bom exemplo de que planejar bem feito, né? Fazer um bom planejamento tem frutos lá na frente, né? É o que a gente defende, que tudo seja feito com um bom planejamento, né? Acho que primeiro chega num determinado ponto que você tem que parar, igual o Bandeira de Melo fez no Flamengo, né? Vamos sanear tudo que está aí, vamos resolver todos os problemas, né? E depois a gente avança no sentido
de fazer os aperfeiçoamentos necessários, de ter o crescimento necessário, né? Acho que dentro da instituição hoje, dentro do Instituto Federal Fluminense, a gente precisa também fazer o que a gente chama de, né, Luiz, de freio de arrumação, né? Muitas vezes você tem que dar um freio de arrumação, vamos parar, vamos resolver os problemas. A gente tem problemas muitas vezes de falta de biblioteca dentro de uma unidade nossa do Instituto Federal Fluminense, né? E aí você falar que, nossa, mas falta biblioteca dentro de uma instituição de ensino? Nós temos um campo que... Você falou isso na entrevista, que seria em Cambuci, não é isso? Em Cambuci, que já funciona há um bom tempo, né? Há 5 anos, então se passaram 5 anos e talvez agora que comece a resolver o problema. Então foi construído antes a quadra em detrimento da biblioteca, né? E a gente sabe que a instituição de ensino, talvez a necessidade maior fosse realmente a biblioteca, né? E não a quadra. Talvez. A quadra é bom, o esporte né? é importante, mas pelo amor a gente de tem que Deus. estabelecer as prioridades, né? Dentro da instituição. Prioridade número 1 deveria ser a biblioteca, né? Depois a quadra, né? Depois uma piscina, depois outras estruturas, né? E é isso que a gente defende dentro da instituição, né? Você é professor da instituição desde 96. Sim. Então você acompanhou aí o desenvolvimento, muita passagem, Cefet para IFE, a ampliação da rede com os campi de outros municípios. O que te levou agora? Qual é a avaliação que você faz desse período que você está no IFE e o que te leva a lançar a candidatura a reitor? Então, exatamente isso. Eu estou há 23 anos dentro da instituição, né? Já acompanhei vários processos aí, lógico, não como candidato, né? Os processos eleitorais dentro da instituição. Quando eu entrei ainda era a Escola Técnica Federal de Campos. Só tínhamos 2 unidades, que era a unidade centenária aqui do campus, que era o Campo Centro, né? Que hoje é chamado de Campo Centro, né? E a UNED Macaé, que era uma unidade descentralizada lá em Macaé. Tanto que eu passei no concurso, eu fui para trabalhar em Macaé, né? Eu fiquei em Macaé de 96 até 2004, quando pedi transferência para Campos. Aí houve uma permuta, tinha um professor que queria ir para Macaé e eu queria retornar para Campos, porque naquela época o que me motivou a fazer essa transferência para Campos é que, lógico, primeiro eu morava em Campos, né? Então essa viagem quase que diária para lá e para cá era muito cansativa. E que, segundo, determinados sinais que você recebe na vida, você tem que interpretá-los, né? Foi uma semana decisiva de decisão para eu, né, que levou a esse me motivou a vir para Campos, né, sair de Macaé, foi que uma semana antes, uma professora nossa, voltando de ônibus, houve um assalto no ônibus, ela estava voltando, um ônibus da 1001, não sei se talvez vocês se lembrem da notícia, e estava ao lado dela um policial. Ela estava sentada no corredor, ao lado dela um policial na janela, que o policial já estava cochilando, o assaltante já foi direto lá no policial, ao lado dela, e matou o policial com um tiro na cabeça, ao lado dela. E ela ficou extremamente traumatizada com isso, né? E realmente ela não conseguiu voltar a trabalhar na unidade de Macaé, teve que transferir. Uma semana depois, como eu ia de carro para Macaé, naquela época eu tinha um carro a gás, então era vantajoso fazer isso, né? No mesmo dia, uma vez na ida e na volta, quase bati de frente 2 vezes no mesmo dia com uma carreta. A carreta simplesmente cortando na curva, né, vindo no sentido contrário, e eu tive que jogar pro acostamento. O meu carro, quase que eu capotei o carro. Então ali eu percebi que havia uma sinalização de falar, vamos parar, né, vamos acalmar, vamos passar para um local mais tranquilo, né, e assim eu vim para Campos em 2004. Então eu tenho acompanhado todas essas mudanças e, lógico, houve uma evolução assim territorial em termos de quantitativo de campi, né, na nossa instituição, muito grande. A gente aumentamos a capilaridade, passamos a ter aí talvez influência em quase todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje somos 1.700 servidores, né? Em torno de 1.000 professores e 700 administrativos, quase 20.000
alunos, o que era inimaginável quando eu entrei na instituição lá em 96, né? Mas eu falo o seguinte, que às vezes nós talvez tenhamos crescido sem um pouco de planejamento, porque nós deixamos muitos problemas para trás, né? Uma das coisas que eu sou crítico também dentro da nossa instituição é muitas vezes a criação de alguns cursos gerando problemas para outros, né? Eu chamo isso até de um canibalismo entre cursos dentro da instituição, que cria-se talvez um exemplo, por exemplo, o recente, cria um doutorado, né? E se você acompanhar a reunião que teve no Conselho Superior para aprovação, por exemplo, do doutorado, uma das conselheiras lá do Conselho Superior solicitou, né, perguntou se os professores que estavam se colocando ali para dar aula no doutorado, eles iriam manter as aulas que eles já tinham nos outros cursos, né? Se eles tinham assinado algum termo de compromisso em relação a isso. E não foi apresentado nenhum termo de compromisso nesse sentido, né? Então, você não pode, por exemplo, iniciar um determinado curso sem ter feito um planejamento se você vai desfalcar um outro curso, né? Eu estou desfalcando, estou deslocando, porque a gente sabe que a gente não tem novos códigos de vaga, a gente não tem concurso há um bom tempo dentro da instituição. Mas vamos iniciar e depois lá na frente a gente resolve. Mas e se não conseguir resolver? Aquele curso realmente vai ficar sem professor, ou aquele professor está assumindo, por exemplo, que uma carga horária máxima hoje permitida, né, são 20 horas. Ele vai assumir que vai dar 25 tempos de aula, ele vai assumir que vai dar um quantitativo de aula a mais. Se ele assumir, né, isso, vejo problema. Mas o que a gente tem percebido muitas vezes é que não se tem isso, né? Então, isso a gente é crítico também, que tem um planejamento melhor na nossa instituição. A expansão é necessária, a gente acha, eu sou favorável à expansão, sou favorável a mais cursos dentro da instituição, mas que seja feito sempre com um bom planejamento, para a gente não deixar problemas para trás, né? Agora, eu vou retomar a pergunta inicial. Qual é a sua expectativa para a eleição? 6 dias, menos de uma semana. O que você espera? Luiz, assim, está muito tranquila, né? A gente sabe, não tem movimentos assim, não tem mais coisas mais incisivas, né? Então está tudo muito tranquilo, tudo muito respeitoso entre os candidatos, né? A expectativa, lógico, como candidato, é a expectativa de vitória. Senão eu não teria sido candidato, né? Muitas pessoas vêm falar comigo do apoio, tal, mas algumas pessoas, lógico, não se colocam como, vamos dizer assim, uma coisa mais velada, porque ainda na instituição algumas pessoas ainda têm esse receio de se colocar de forma mais velada, apoiando um ou outro candidato. E aí cada um tem o seu motivo lá, né? Se colocar de maneira menos velada, né? Mais velada é mais escondida, menos velada... Exatamente, desculpa, menos velada, exatamente isso. Ou seja, de colocar lá o adesivo do candidato, de se expor, exatamente. Você fala que a campanha tem seguido tom respeitoso e tal, mas você e o atual reitor, o professor Jefferson, vocês têm, quer dizer, se assumido enquanto opostos, no estilo de oposição política. Sim. O professor Junivan, talvez ele passe mais numa linha média entre vocês, né? Se eu tivesse que, para quem não domina a política interna do IFE, se eu tivesse que fazer uma análise assim, bem rasa sobre o processo eleitoral. Quer dizer, quando você fala que você tem mantido o tom respeitoso, quer dizer, e ao mesmo tempo se assumindo enquanto opostos, isso também, você acha que isso é um bom exemplo que podia ser colocado da escola para fora, por exemplo? Luiz, eu acho essa sua pergunta importantíssima. Eu sempre que me coloquei como candidato, desde o início, eu tenho falado que a gente não pode deixar a política, o processo político dentro da nossa instituição ser contaminado pela política externa, né? E aí, por exemplo, as regras que foram colocadas para esse processo eleitoral foram regras bem rígidas em relação a determinadas... para justamente não se deixar contaminar, né? Nenhum candidato pode associar o seu nome a nenhum partido, não pode ter, por exemplo, apoio de nenhum sindicato,
né? Ou seja, para a gente não ter essa contaminação realmente. Eu acho que a instituição tem que dar exemplo. As críticas que eu faço são críticas de gestão, né? Nunca são críticas pessoais em relação à pessoa do candidato, mas sim à gestão, ao processo de gestão, as coisas que precisam melhorar dentro da instituição. Todas as minhas críticas têm um fundamento, né? Eu busco a fonte da informação, mostro a fonte da informação, sempre mostro os dados relativos àquela crítica, né? Então, eu acho que a gente, realmente, o que você falou, a gente tem que dar exemplo, a gente não pode utilizar das práticas da política externa dentro da política da nossa instituição, porque no final somos todos colegas de trabalho, né? A gente vai estar na gestão durante o tempo, mas ninguém é gestão, ninguém é reitor, ninguém é diretor, você está passando por ali. Eu sou professor da casa, né? E eu atualmente coordeno o curso de engenharia de controle e automação aqui do Campo Centro. Mas eu não sou o coordenador, eu não fiz concurso para coordenador, fiz concurso para professor. Em determinado momento vai ser outra pessoa que vai ser o coordenador, vai ser outra pessoa que vai ser o reitor, e eu vou continuar sendo professor da casa, né? Vou continuar sendo colega de trabalho daquele outro professor que passou também pela gestão e que depois vai voltar para a sala de aula. Então nós temos que separar muito bem isso, e eu, pelo menos é nessa linha. Lógico, eu sou crítico, porque eu me coloco como candidato de oposição, isso é claro, né? Porque se eu não fosse crítico, eu não estaria entrando me lançando como candidato, se eu concordasse com tudo que tivesse posto. Então, tipo assim, eu nem concordo muito com essa linha de que eu não sou muito crítico, nem sou, mas me lancei candidato. Eu acho que a partir do momento que você lançou candidato, você é oposição àquela situação que está ali, né? Senão não faria sentido nenhum a pessoa se lançar como candidato. Agora, embora esse clima de respeito, de cordialidade, ele exista entre vocês, nas redes sociais isso não é bem assim. As redes sociais, elas sempre... rapaz, eu vi esses dias uma coisa sobre rede social, a melhor definição que eu já vi, tem um portão assim, esses portões que correm, automáticos, e tem uma matilha de cães de um lado, o portão matilha de cães, e se querendo se pegar. O portão vai abrindo devagar, eles param, encheram o rabo no outro. É a coisa mais perfeita, quer dizer, com um portão é rede social, sem um portão é a realidade, né? Exatamente. Todo mundo é macho com o sentido de ser macho, quero dizer, no pior sentido possível, no sentido de ser... de querer polarizar, de querer de maneira às vezes rude, né? Mas enfim, nas redes sociais não é bem assim. Você tem exemplos tanto da direita, o espectro político com o qual você se identifica, acusando, entre aspas, Jefferson de ser petista, porque ele foi filiado ao PT, é filiado ao PT, embora não milite lá há muito tempo. E, em contrapartida, do lado da esquerda, acusando você de ser bolsonarista. Quer dizer, e aí eu respeito a cordialidade, usando exemplos dos cachorros aí com o portão, elas passam longe. Quer dizer, você deve ter visto exemplos de um e de outro. Eu, sinceramente, quando eu me candidatei, eu parei de acompanhar. Mas você sabe que existem, né? Não, eu creio que deve existir, sim, mas eu, sinceramente, não estou acompanhando as redes sociais. Não tenho acompanhado. É possível hoje fazer campanha sem rede social? Não, a gente também vai estar utilizando a rede social, mas de uma forma, oficialmente falando para a campanha, de uma forma respeitosa. O que a gente não tem controle, lógico, é sobre as outras pessoas, né? Que usam a rede social, aí cada um tem a sua opinião, né? Tem o seu viés político, assim como na campanha presidencial aconteceu também. As pessoas que se manifestavam nas redes sociais, talvez os candidatos não conhecessem 99,9% delas, né? E elas se manifestam. A rede social é livre para manifestação, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu, sinceramente, não tenho acompanhado. Por exemplo, o meu Face, por exemplo, eu parei ele durante um tempo, congelei ele durante um tempo, para justamente não ficar aí tentando ficar fazendo isso durante
Na verdade, acompanhar. A gente tem uma agenda tão grande na nossa campanha, a campanha é tão curta, o tempo de campanha é tão curto, com 12 debates aí, que não sobra tempo para acompanhar isso pelas mídias sociais. Mas no mundo de hoje, quer dizer, após a eleição do Trump e depois do Bolsonaro, não é possível mais fazer nenhum tipo de campanha sem... Inclusive, só para ficar no factual também, ontem a deputada Joyce Hasselmann, do ex-líder do governo, deu uma declaração, deu um depoimento ontem contundente na CPI da fake news, falando existia um escritório do ódio, né, que seria comandado pelo... Ela até me lembrou Roberto Jefferson quando fala do mensalão de Lula. Não sei se o presidente Bolsonaro sabe, mas os filhos sabem. E assim, brincadeiras à parte, ela fez um raio-x de como funcionaria esse escritório do ódio, comandado por Eduardo Bolsonaro, segundo ela, por Eduardo Bolsonaro e por Carlos Bolsonaro. Eduardo, deputado federal, Carlos, vereador do Rio. Quer dizer, o que ela revelou ali vai se investigar se é verdade ou não. O presidente negou, né? Chamou inclusive ela de idiota, um vocabulário não muito, enfim. Mas você não imagina hoje fazer uma campanha sem rede social. Não, claro que não. A gente está utilizando, mas assim, eu particularmente tenho utilizado de forma positiva, com proposições, né? E tudo. Agora, é o que eu falei, o que as pessoas depois utilizam, você tem lá a militância de um lado, militância entre aspas, né? Porque a gente não tem aqui dentro da nossa instituição, eu acho que a gente nem deve ter, né? Partidos políticos. Eu acho que a instituição tem que ser... não que não tenha, que as pessoas não possam ter o seu viés político, partidário, é diferente. Eu acho que a pessoa pode ter, mas a instituição não. Né? Eu acho que enquanto gestor, por exemplo, eu nunca fui filiado a partido nenhum, nem tenho interesse em me filiar. Né? Como eu falei com você naquele dia na entrevista lá atrás até, não tenho vergonha nenhuma de falar, eu já votei no PT, entendeu? Mas a partir do momento que eu percebi que não era aquilo, né, que ele se propunha a fazer, eu deixei de apoiar, né? E apoiei, sim. Bolsonaro votou no PT? Sim, eu acho que todos naquela época tinham aquela esperança, né, de mudança no país, o que na verdade a gente percebeu depois que não aconteceu muito, pelo menos em determinados sentidos ali. Esse tipo de mudança não mudou, né? Não mudou, e acho que até piorou, né, muitas vezes, a parte de corrupção, assim, tal. Eu acho que o que motivou talvez até as pessoas votarem no presidente Bolsonaro foi talvez isso, essa necessidade de mudança, de um viés que já vinha há muitos anos, né? De um partido que já vinha há muitos anos conduzindo o país. 13 anos, né? E a democracia, né, gente? Democracia, o primeiro mote da democracia é a alternância de poder, né? Então, assim... Verdade, como princípio é verdade. O primeiro princípio da democracia, né? É você ter a possibilidade de fazer alternância do poder. Você não pode ter um partido ou uma pessoa com um projeto, não de um projeto de país, mas um projeto de poder, né? De se perpetuar no poder. Né? Eu acho isso muito ruim, não só para a nação, como para qualquer situação, seja dentro de uma instituição que tem processos democráticos como o nosso. Eu acho que a alternância de poder é sempre importante. O Marco quer fazer o intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. Eu só queria, Marco, antes de intervalo, como é hábito nosso aqui, deu alguns comentários, pessoas que se manifestam, agradeço pela participação no streaming, em comentários. A Furel, sempre ele, né? Nosso ouvinte, telespectador mais assíduo. Temos que chamar o Furel aqui fazer uma Eu tenho que ser entrevistado, porque não é possível. Nem atrasado. Essa deve chegar meia hora antes, porque o Furel merece. Bom dia, segundo o ministro, não é ministro, né? Não sei se é cargo de secretário. Secretaria, sim. Criaram um falso herói dos negros, zumbis palmares. Lamentável falar que criou-se um falso herói dos negros. Como eu disse aqui, a tese hoje mais aceita pelos historiadores é que zumbi não seria um indivíduo, mas zumbi seria um cargo de liderança do maior quilombo da história do Brasil, que foi Palmares, em Alagoas. Renato Carvalho de Oliveira, bom dia. Aproveitando esse gancho da história, que eu falei sobre tráfico de escravos, né? Por que chama a Avenida Tenente Coronel Cardoso de Formosa Aloísio?
confesso, não sei algum constrangimento, Renato Carvalho, que eu não sei. Mas imagino porque Formosa, porque devia ser uma rua bela, bonita, né? Que é o sinônimo de Formosa. Mas eu não sei porque que chamavam ela de Formosa. E se você andar na Formosa, lá embaixo, né, quase na confluência com o segmento da Pilinca, e vier descendo, aqueles primeiros quarteirões são lindos. Cada casa maravilhosa, que ainda está conservada. É claro que tem umas coisas feias que são feitas, mas... você é arquiteto, você tem esse olhar um conceito de arquitetura muito bonito, realmente. O Rua da Jaca hoje é Voluntários da Pátria. Quer dizer, o Rua da Jaca, imagina-se que tinha uma jaqueira ali. Exatamente. E Voluntários da Pátria foram na Guerra do Paraguai, quando Solano Lopes, no década de 60 do século XIX, invade Mato Grosso e o Brasil Império ainda declara guerra, é onde saíram, cada rua da cidade brasileira, saíram os voluntários para lutar na Guerra do Paraguai. Então há várias ruas voluntários da pátria batizadas, né, por conta disso, né? Em vários lugares do Brasil, é verdade. São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, aqui tem. Só que depois a resistência dos paraguaios, aquele ímpeto de Copa do Mundo passou e aí passaram a mandar escravos no lugar os escravos no lugar dos voluntários da pátria, os filhos dos proprietários de terra, né? E é por isso que tem aquela coisa que uma coisa racista da época, que infelizmente perdura até hoje, essa coisa dos demais países, que estava ali Uruguai, Argentina e Paraguai, além do Brasil, chamar a gente de macaquito, porque grande parte do contingente nosso eram de escravos que iam ali porque ganhariam alforria, promessa que eles dariam alforria para quem lutasse ali. Aquela história, vai lá lutar, mas aí eu vou morrer. Mas morre livre, né? Que maldade. Que coisa horrível. Não, mas isso na própria Guerra de Secessão também nos Estados Unidos. Também teve. Prometido isso, né? Até aquele filme, acho que mostra o Patriota, com Mel Gibson, mostra isso, né? Tem ali naquele pelotão de milicianos do bem, não milicianos aqui no caso do brasileiro, né? Um cara que lutava ali para a promessa de ser alforriado. Bem, acho que é isso. Vamos para o próximo bloco, Marco? Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça laboratório